Olá, boa noite, Zélia. Seja bem-vinda. Eu que agradeço a sua presença. Esperando um pouquinho. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal, As Cores da Índia by Cantinho da Arte. Eu sou a Jennifer Zon e hoje vamos falar sobre algo que toca fundo no coração das pessoas, de muita gente. E o nosso tema de hoje dessa live é: por que eu atraio sempre o mesmo tipo de pessoa? Vocês já pararam para pensar nisso? Sempre o mesmo padrão? Será que é apenas coincidência? Será que é karma? O que será, pessoal? Ou existe um padrão oculto agindo nos bastidores da nossa energia? É bem complexo, né, gente? Agora, vocês já passaram por isso? Eu já. Agora eu quero apresentar para vocês uma pessoa muito especial. Ela é psicanalista, mestre em Reiki. E ela tem um jeitinho só dela de falar, que ela já atinge direto no seu coração. Hoje ela vai ajudar a desvendar porque a gente atrai sempre o mesmo tipo de pessoa. Com vocês, Silvana Chaves. Vamos ver se ela consegue entrar. Tô aceitando. Gente, é minha primeira live, tá? Eu tô aqui. Ah, consegui! Primo, tá vendo ou tá pensando o quê de novo? É, a gente consegue. Seja muito bem-vinda, Silvana, à nossa live. Estou muito feliz aqui poder estar fazendo essa live com você, né? E eu quero que você nos ajuda a estar vendo por que a gente atrai sempre o mesmo tipo de pessoa, né? Seja muito bem-vinda, a live é sua.
Hoje quem tá rouquinha é você, né? Pior que é, menina. Pior que é. Mas eu falei assim, eu vou fazer. Acho que foi o ar-condicionado. É, olha, gente, é um tema bem abrangente, bem polêmico, e dá para olhar assim, olha, de vários ângulos. Mas nós vamos olhar um ângulo aqui que é a raiz, o X da questão. Porque quando é falado geralmente em relacionamentos tóxicos ou relacionamentos que se repetem, geralmente eles pegam uma linha mais o hoje, o fora. E não, tudo começa dentro. Começa como? Lá na infância, com os traumas, com as dores, e aí vai se formando o quê? Crenças limitantes, e é aí que começa o X da questão. Porque nada, vocês já ouviram a frase? Nada é fora, tudo é dentro? Sim. Sim. Então, gente, olha, primeiro, olha, uma criança, vamos falar do inconsciente, né? Uma criança que cresce num lar que os pais brigam muito, que tem muitas vezes adultério, agressão, ou a agressão é com essa criança, o que, que acontece? Começa a se criar ali uma crença que eu não mereço amor, por exemplo, só que é inconsciente. Eu não mereço amor, eu não sou vista, porque, olha, estão brigando, estão fazendo tanta coisa. Olha eu aqui, ninguém me vê, eu estou sofrendo. E o que, que é uma criança pensa? Não, ninguém me vê. E isso vai para o consciente, quando é adulto, o que acontece? Ninguém me vê. E aí vai vibrar o quê? Ninguém me vê, não sou digna de amor, também vai atrair pessoas, humilhações, que vai se manifestar em pessoas. E isso, gente, eu tenho uma boa e uma má notícia para dar. Dizem, né? Dizem uma frase que eu já falei em uma outra live, que é uma frase assim, muito, muito, muito mentirosa, que o tempo cura tudo, que o tempo tudo, que o tempo ajeita tudo. Mentira. Estou vendo por experiência própria. Fica tudo ali. Exatamente. Olha, e eu tenho uma coisa bem bombástica para falar que eu acho que pode até dar um tipo assim, oh, como assim? Aquela pessoa foi minha doença, aquela pessoa não presta, aquela pessoa me maltratou, me humilhou. Ok. Mas, gente, olha, quando a gente vai olhar no profundo, no inconsciente, o outro é um espelho. O outro não é a doença, é a cura. Por mais difícil que pareça e por mais ruim que seja ouvir isso. Aí vamos explicar como que o outro é um espelho. Aquela dor, aquela tristeza, aquele sentimento de humilhação, tá lá no inconsciente. A pessoa muitas vezes não sabe, tá lá. E aí a pessoa vibra aquilo, está no campo magnético. Quem já viu? E o inconsciente, né? Fica vibrando aquilo, né? Sim, a pessoa vibra aquilo inconscientemente. E aí acontece o quê? Atrai uma pessoa que vai mostrar para ela a dor, porque nós mesmos sozinhos não conseguimos ver. Então, o espelho que é atraído mostra a dor. Nossa, mas a pessoa me humilhou tanto, ok. Quando foi que essa criança lá atrás foi humilhada? Vamos olhar para isso? Porque só olhando para isso vai parar de atrair pessoas assim. Sim. Essa pessoa me traiu, judiou de mim muito. Quando foi que lá atrás você se sentiu sim traída de alguma forma, talvez até mesmo pelo pai, que foi embora com outra pessoa, largou você, largou sua mãe, ou ao contrário. Sim. E a Zélia, ela fez uma pergunta aqui, ó. Se faz sentido
dizer que entramos em sintonia com a nossa dor. Faz, né? Sim. Sintonia com a nossa dor. E o outro, ele aparece em nossa vida para que a gente, de alguma forma, comece a acordar. Mas por quê? O que está acontecendo? Eu sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa carinhosa, eu sou uma pessoa gentil, e eu atraio pessoas desse jeito para mim, para ficar comigo, para me mostrar muitas vezes que eu sou nada. Como assim? Só que quando a pessoa vai fazer uma terapia e vai olhar para dentro, é exatamente assim que ela se sente. Sem tirar nem pôr. Sim. Nada. Aí acontece da pessoa tratar como nada. O outro também, de alguma forma, foi atraído, porque Sim. também tem uma dor. São dois espelhos. Só que o que acontece? Um espelho é a vítima e o outro é quem faz, vamos se dizer, ativa ali as coisas, né? Que me faltou agora a palavra. Algoz que fala? Algoz? É, É, isso. algoz, né? Cada um pega, gente, um personagem, mas ali não tem como uma pessoa, vamos dizer assim, que já se resolveu sem dor, atrair uma pessoa complicada, cheia de dor. Não tem como, não tem conexão. Não enxerga, não passa, não vai. São dores que se conectam. E hoje em dia está cada vez mais isso, né? Porque a pessoa entra no relacionamento, depois sai, não cura aquela dor, né? E já engata em outro relacionamento. Então aí, e depois não dá em nada, né? Você atrai o mesmo tipo de pessoa novamente, porque você não curou aquela ferida ainda. Sim, Então, não é exatamente igual. Que a é. pessoa não é igual. Só que é Uhum. algo que vai ativar uma dor ali da mesma forma, com outro problema, com outra coisa, mas vai Sim, ali, ó, na uma feridinha. ferida. Uhum. Danada da ferida. E nisso, gente, olha, isso é quando a gente vai lá no profundo, que vem desde a infância. Quando vamos crescendo, o que acontece? De alguma forma também, quando chega uma pessoa legal, o nosso consciente não se atrai, não dá, entra em autossabotagem. Então, assim, é muito difícil a pessoa sair desse circo vicioso. É muito difícil. A única maneira de sair é olhando para dentro e segurando. É só assim mesmo. A única maneira é essa. Quando nós entendemos que o outro é o espelho, a gente tem que entender como é esse espelho também. Qual é a dor lá atrás? Tá, entendi qual é a dor lá atrás. Me limpei, me curei, mas como se limpar e se curar? Tem que entender a situação. Primeiro, qual é a primeira coisa a entender? Não é isso que eu quero para mim, isso já é no racional, não é isso que eu quero para mim. Sim, Primeiro passo. Segundo passo, uma terapia boa para saber aonde é o X da questão, onde é a raiz, para ir lá na raiz. sim. Terceiro passo, colocar tudo que está aprendendo em ação. Porque a nossa mente é como se fosse um computador, é um sistema. Ela tem que ser reprogramada, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, não é assim. Então, pode ser que enquanto a pessoa está se curando, se tratando, aprendendo, se reprogramando, vai aparecer vários e vários para testar. E aí entra o reconhecimento até a limpeza acontecer. Né? E conforme vai se curando, você já vai tendo esse reconhecimento, né? Assim, vai ficando mais atento, né? Também. E como que faz? Como mudar o padrão para parar de atrair o mesmo padrão de relacionamento? Então, para mudar o padrão, é isso que eu estava falando. Primeiro, uma boa terapia, não tem como. Autoconhecimento. Gente, é muito falado hoje em dia de autoconhecimento. Isso é a chave de ouro para a vida.
Não tem como encontrar paz sem autoconhecimento. Não é possível encontrar a verdadeira alegria sem autoconhecimento. Não é possível sair de um relacionamento tóxico e não correr o risco de entrar em outro sem autoconhecimento. Não é possível. Tudo começa pelo autoconhecimento. E aí, com o autoconhecimento, é aquilo, é os processos. Primeiro descobrir, depois fazer um bom reprocessamento para se livrar do sentimento, das energias estagnadas, entender o que aconteceu naquela época, entender os envolvidos, liberar perdão, é tão falado em liberar perdão, que é tão difícil, é tão complicado, mas sem liberar perdão muitas vezes também não vai. Porque quando nós não liberamos perdão, é como se nós ficássemos amarrados àquela dor. Porque Sim. o perdão é isso, soltar a dor. Não perdoo. Fica segurando. Segura, segura, segura. E tem mais. Enquanto lembramos do danadinho do ex ou da ex, com raiva, com rancor, com ódio, se conecta a ele. Aí faz o quê numa situação dessa? Eu costumo dizer, gente, serve os mortos. Deixa o vai com pai, vai pai, vai pai. Libera os falecidos. Deixa, vai pai, meu filho, vai. Fica aqui não que eu não quero. E entender aquilo, gente, que por mais, o pior que tenha sido, quando a gente vai mais no profundo ainda, o que que acontece? Nós somos almas. Viemos resolver assuntos. Para resolvermos esses assuntos que está no nosso sistema, no nosso campo, tem que ter aqueles que vão ativar para a gente poder resolver. Então, eu costumo dizer, tudo está a trabalho da luz. Sim. E a gente só vai conseguir começar a limpar o coração também quando a gente entender isso. Que todos somos um, e por pior que seja, é um ativando a dor do outro para todos se curarem, porque senão ninguém enxerga, ninguém entende, ninguém olha. Sim. E abençoar, vamos dizer essa palavra, de quem consegue entender isso. Porque muitos vêm para essa terra, sofre, 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 faz o outro sofrer, 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 não entende nada e parte mais carregada ainda. Olha que triste. E não resolve nessa encarnação ainda. Exatamente. Não É. resolve a encarnação ainda e corre risco ainda de voltar pior. Sim, sim. É, porque gera mais karma ainda, né? Sim. Ó, eu fiz uma anotação aqui. Deixa eu ver aqui que eu. Então, é que eu já dei uma pincelada. O outro é nosso espelho, para que a gente possa enxergar a nossa dor. E o outro, ou a gente também projeta a nossa dor no outro. Quem já não passou por conhecer uma pessoa, ok? E aí, por uma ação do divino, a pessoa consegue subir seu padrão vibracional. Por um tempo, ele consegue ficar bem. Então, qual é a tendência? Subiu a vibração, saiu daquela vibração baixa. E aí, subiu a vibração, conhece alguém legal. Ok. Só que aí vem aquelas crenças, vem aquelas dores. Ah, e se for igual? E se for fazer o mesmo? E se faz o quê? Entra em autossabotagem e acaba com o relacionamento. Então, ela chamou a pessoa legal, ficou tudo isso, essas crenças, né? Limitantes, né? E aí acaba entrando na autossabotagem. Sim, as dores. Ah, mandei uma mensagem, levou meia hora para me responder. Opa, tá fazendo o quê? Às vezes a pessoa tá o quê? Tá ocupado trabalhando, Sim. tá tomando banho, mas não. Aí vem aquele gatilho. A minha ex ou o meu ex, quando não atendia, Uhum. coisas que não eram legais. Aí, ó, pam, 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 pam.
E aí começa a vibrar negativamente e vai fazer o quê? E outra, gente, uma coisa também, como somos seres que cocriamos, se nós pensarmos muito, muito, muito que algo está acontecendo, aquilo pode se tornar realidade, mesmo que o outro não tivesse entendido. Sim, Só que porque ela, é uma informação. porque ela não só fala também, ela sente aquilo lá, né? Então ela pega e tá sentindo, ela tá vibrando aquilo no campo magnético, né? Então por isso que cria, né? Sim, por isso que copia. Corre o risco de copiar. Aí a gente fala, ai, de novo! Copiou de novo. Não está entendendo as dores, não está olhando para dentro, não está se reprogramando, não está entendendo a crença limitante, está vibrando isso, vibrando uma traição, vibrando uma ofensa, vibrando uma coisa ruim, vai aparecer o quê? Não tem como. Vai aparecer Mais do mesmo. mais do mesmo. Aí tem algumas pessoas que falam assim, eu não sei por quê. Eu só me atraio por cafajeste. Pronto, decretou. Eu já ouvi. Entende? Decretou, gente. Ó, nossa fala tem poder. Você está cheio de coisas para resolver, ainda decreta, decreta. Aí quem é que vai vir? Quem que vai vir? Não vai vir. Não vai vir, como eu posso dizer, um anjo de candura, né? Vai vir o que ela decretou, né? Cafajeste. Ou Lógico. vai. Qual é o feminino de cafajeste? É o quê? Não sei. Acho que não tem, né? Acho que é capaz de é igual mestre, é tudo, né? É assim, não tem assim feminina, é a mesma coisa. É. Então, é isso. Teve entender, vai isso. Tanto quando começa as reprogramações mentais, primeiro a pessoa vai olhar as suas dores. Vai começar a liberar perdão, sim, geralmente, na maioria, assim, estrondosa das vezes, ou 100% das vezes, começa com pai e mãe. Sim. Dentro disso aí vai aparecendo outros personagens, mas o início é o pai e a mãe. E aí, o que acontece? Também tem que começar reprogramação mental. O que é? Começar a focar no que quer e não no que não quer. O que eu quero? Eu não quero um cafajeste. Pronto. O nosso inconsciente não entende a palavra não. Decretou de novo. O que eu É. quero? Eu quero um homem bom, uma mulher boa, uma companheira, um companheiro, uma pessoa que me faça sorrir. Aí sim, percebe? Sim. Direto e Amor. reto. Quando for andar nas ruas, gente, olha, eu vejo por aí, eu acho muito interessante. Quando estamos com dor, qualquer pessoa, eu falo, gente, não tenho vergonha muitas vezes de ter inveja, não. Mas quando sentir inveja, procura o autoconhecimento para ir no fundo. Por que tem essa inveja? Porque essa inveja também é uma dor. Sim. Todo invejoso tem uma dor. Todos. Sim. É coisa do diabo. Não. É coisa de problemas emocionais, sim. Eu falo diabo, gente, mas assim, no mundo espiritualista nós não usamos isso, mas arquétipo. Entenderam, né? É um arquétipo. Mas quando andamos na rua e às vezes assim estamos com aquela dor, um relacionamento péssimo, aí vemos aquele casalzinho bonitinho, importantinho, tão bonitinho, a pessoa fala, aí algumas pessoas falam assim, ai, credo, que crute, inveja, Total. ou fala assim, ai, Deus me livre, já arrumei, não quero, e ó, vai levar gaia. Por quê? A própria Bíblia. E quanto mais a pessoa foca nisso, se ela resolver abaixar um pouquinho a guarda, ela vai atrair igualzinho de novo. Porque é o que ela atrai, é o que ela vibra. Assim. Agora, uma pessoa começa a aprender, vamos lá no programação mental. Aí veja o casalzinho aqui bonitinho, já pensa, ai que lindo. Olha, quem sabe em breve sou eu com o meu amor. Começa a Então, trabalhar.
Ai, que bonitinho. Parece fiel. Não, não parece. Ele é. Ela é. São um casal unido. Nossa, que bonito. Quando a gente admira, a gente atrai. Sim, Quando a gente rejeita, também atrai. sim. Tudo Tá que a muito gente sente, né? Por isso tem que... Por isso que é muito boa fazer a terapia, né? Eu acho fantástico, assim, a psicanálise, porque ela vai direto, consegue ver as feridas, né, do subconsciente, né? Nisso que a gente não tem o controle. Então, ela tem as ferramentas disponíveis, né? No caso, você que é psicanalista, e eu acho maravilhoso, porque já vai direto ao ponto, já passa e cura aquela dor, né? E automaticamente, na cura daquela dor, a gente já sente no presente, né? Então, você já começa a limpar, né? Esse campo aí que a gente tem tanta poeirinha debaixo do tapete, né? E começa a melhorar um pouco a situação, né? No aqui e agora. Então, por isso que eu amo tanto esse trabalho que se faz, porque já vai direto, né? Então, é fundamental, né, que se faça essa terapia para conseguir acessar, né, essas dores, assim, né? E ter uma vida mais plena, né? Porque é incrível a mudança que faz. Aí a pessoa pode falar assim, né? Mas qual diferença vai fazer na minha vida eu saber de onde veio todas? Por Todas, quê? todas. Olha, gente, a nossa mente é um computador. Só que a nossa mente também é ligada com o espiritual. E a partir do momento que o inconsciente vem para o consciente, ali já tem um reprocessamento geral e ali já começa a cura e ali a mente já começa a procurar outros caminhos. E aí já começa aquilo, opa, olha, tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo da lama, vamos dizer assim. É, Então ali, a partir do momento que você sabe de onde vem aquilo já começa a se encaminhar. sim, sim. E eu, gente, falo por experiência própria, porque a Silvana, ela cuida de mim. Então, assim, eu estou vendo uma diferença muito, muito grande já, né? Tinha, antes de eu começar o tratamento, era uma Jennifer, né? Claro que eu estou no autoconhecimento já faz um tempo já, né? Assim, eu conheci o autoconhecimento desde 2017, né? Mas quando se faz o tratamento com a psicanálise, vai no profundo mesmo, né? Então, eu já passei desde 2017 por umas mudanças, mas depois que eu peguei e comecei a fazer o tratamento, a mudança está se construindo uma nova Jennifer. Era uma Jennifer antes, é uma Jennifer agora, né? Em vários aspectos, né? Então, antes eu vibrava, né, Silvana, muito no medo, na insegurança, né? Então, eu não sabia o porquê de tanto medo e insegurança que estava lá. Aí a gente consegue acessar. Então, a gente vai passando por essas curas e hoje eu estou com o meu coração mais tranquilo. Então, por isso que a gente vai, né, já sentindo no agora, tirando as feridas, limpando o nosso campo e a gente já vai sentindo aqui no presente. É simplesmente maravilhoso. É tão incrível que, assim, ó, muitas vezes as pessoas têm uma certa angústia que não sabe de onde vem, certa aflição, não sabe de onde vem. Quando começa a entender a sua história, naturalmente vai ficando calma. Não é algo forçado, é natural. Tirando o peso da costas. É tonelada que sai. É isso aí, natural. E olha, tem uma crença também, gente, que aí é mais no raso, também é o adulto. Tem alguns que vêm de criança, assim. Porque assim, começa lá atrás, mas a pessoa, sabe, começa assim, um bolinho. Aí o bolinho vai, ó, pegando forma e crescendo, né? Uma árvore que vai criando ramos, vai criando flores, vai. Olha, tem uma crença que poucas pessoas pensam nela, que age no nosso inconsciente e atrapalha a nossa vida em tudo, em todo tipo de relacionamento e qualquer coisa que a gente vai fazer. Que é, quem já não ouviu? Ah,
tem graça se for difícil. Hum, Coisa, se não, que vem fácil, vai fácil. uhum. Que- até né, Jennifer? Qual coração? É, o que é difícil é mais legal. Eu também estou aqui. Ô, Silvana, seu sinal acho que Tá meio ruim? tá meio ruim que você está fazendo. Seu rosto está meio assim. Ai. Será Acho que dá que pra. você- Deixa eu tentar trocar a internet. Peraí. tá. Estamos na live, mas é ao vivo e a cores é assim mesmo. É assim mesmo, tranquilo. Vamos ver. Tomara que não caia, né? É, tô aqui, por isso que eu tô. Ainda Ficou? tá, ainda não voltou assim nítido. Eu, Eu tô te ouvindo, eu troquei a internet, mas não. eu tô te ouvindo normal, né? Eu só fico meio preocupada se cair. A Zélia disse assim: muitas vezes repetimos vínculos parecidos com experiências passadas, como relações amorosas, tentando inconscientemente corrigir algo que ficou mal resolvido. Exatamente. Exatamente. Tudo é inconsciente. Tudo em nós é para ser resolvido. Nossas emoções, nossas tristezas, nossas amarguras, nossas crenças limitantes. Olha, e como eu estava falando, né? Aí a pessoa tem uma crença, só que ela não pensa em relacionamento, ou pensa, né? Porque também, se a mulher é fácil, entre aspas, não é boa. Se o homem também está muito disponível, também não é bom. Só que o que acontece, gente? Quando essa crença ela está no inconsciente, a gente acaba atraindo coisas difíceis, inclusive relacionamento, para provar que estamos certos. Uhum. Sofre no relacionamento, e padece. Igual aquelas histórias lá da Cinderela, que ela só consegue ser feliz um pouquinho no final do desenho, do filme. Ah, sim. Sofre, 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 sofre. A crença do difícil. Pessoas que têm essa crença muito enraizada, relacionamentos amorosos difíceis, trabalhos difíceis, tudo que ela vai tentar fazer é difícil. Sim, porque está vibrando isso inconscientemente, né? E aí algumas pessoas ainda falam assim, eu vou lutar até o fim, pronto, acabou. É só lutando na vida, Luta, minha filha, luta, meu filho. Ai, é só guerreira. olha, só gente, guerreira. Quem já assistiu Xena? Só a Xena e a Mulher Maravilha, por favor. Né? Quem nunca percebeu também, quem não já prestou atenção, nem a Xena e nem a Mulher Maravilha tem um companheiro. São sozinhas também. Sim, sempre sozinho. Sim. E falando nisso, olha, como uma coisa pega a outra, uma coisa pega a outra, uma coisa pega a outra. Também tem a danada da energia masculina e a energia feminina. Sim. Uma mulher ela quer um homem companheiro, um homem provedor, mas ela é a guerreira, não vai achar. Não vai. Uma mulher, para ela encontrar um homem provedor, um homem carinhoso, ela tem que entrar no seu feminino. E o seu feminino não quer luta, não quer guerra. O feminino, ele quer acolhimento, quer carinho, aceita ser cuidado. É uma energia leve. Não. A energia masculina ela é uma energia mais pesada. Deixa que eu faça, deixa que eu aconteça. E Não vai. precisa fazer nada. Se a mulher estiver muito carregada nessa energia, ela vai atrair um homem mais afeminado. Uhum. Como muitos falam, gente, me desculpa a palavra, para todo mundo entender, um homem mais banana. Sim. E aí não vai gostar, porque a mulher não aguenta ficar na energia masculina por muito tempo. E Uhum. ficar, como a gente pula de um assunto para o outro, né? Só pincelando, uma mulher que ela entra muito na energia masculina, ela pode desenvolver sérios problemas de útero, ovário, queda de cabelo, problema de pele. Uhum. Meu cabelo estava caindo bastante um tempo atrás. Na masculina, Jennifer, Mulher. Estava muito aflorada a parte aí
do masculino, né? Eu posso, eu faço acontecer, e aí vai aflorando essa energia, né? Então, eu tive aí muitos relacionamentos aí do jeito que você falou, né? Porque acaba atraindo esses tipos de pessoa, né? E hoje em dia a mulher está muito assim, eu posso, eu faço, eu consigo, e é o que está atraindo, né? Tem muitos casos que eu até converso, né, com a mulherada lá na loja, que vai lá, tudo, e tem exatamente esse tipo de problema, né? E não é, nem, porque no caso também, às vezes a mulher, que nem eu tive que pegar e tomar, né? Quando a mulher tem que tomar a rédea da situação, né? Também tem tudo isso, né? Acaba também desenvolvendo, vai ficando desse jeito também. Mas aí que a gente tem que, quando a gente começa e vai para o autoconhecimento, então aí a gente, né, fala assim, opa, tá um pouquinho a mais, então vamos equilibrar a coisa, né? Se não, Aí a gente consegue chegar. sim, se não equilibrar, não é só questão de relacionamento. É, A nossa estrutura não é para ter uma autoenergia masculina. Nós temos as duas dentro de nós. sim, Mas quem é mulher, nasceu mulher, a feminina tem que ser sempre um pouquinho mais alta que a masculina. assim, Mesmo quando precisamos colocar a energia masculina mais alta, é por pouco tempo, sim, ficar muito tempo. A nossa estrutura não aguenta. E o homem, quando ele entra muito na feminina também, ele começa a ficar, ele pode também ter depressão, ele pode também ter baixo autoestima, pode também ter falta de libido, pode, olha, por isso que eu falo, gente, entender sobre consciente e inconsciente, sobre crença limitante e sobre energia masculina e feminina, posso dizer que é a chave de ouro. sim. E aí a vida vai ficar toda perfeita? Não. Ah, por que não? Tem como na terra, de vez em quando vai dar uma entortada. Só que a gente Sim, já está no caminho. A gente sim, já eu acho que eu estou no caminho errado. Deixa eu voltar para esse caminho. já consegue identificar, né? Fica, exato. Já identifica. Porque uma pessoa que ela está totalmente cega nesse requisito, é como se ela colocasse o dedo no fogo e tirasse e falasse, ué, eu senti meu dedo queimar. Por quê? Fosse lá e ponhava de novo. Nossa, até que ele entende. Ah, é o fogo que está queimando. É, é assim mesmo. Olha, uma dica para as mulheres que são obrigadas a ficarem na energia masculina, porque às vezes são mães solteiras, tem que trabalhar e tem que lutar. Ok, porque dá para entender, né? Só que quando for arrumar um relacionamento, sai desse arquétipo, sai dessa energia. Depois, quando estiver em casa, com os filhos, com o trabalho, se for obrigada a voltar, volta. Mas quando arrumar um relacionamento, logo de primeira, sai. E aí, como é que sai? Gente, se uma mulher for conhecer um homem e já falasse para ele, já fazer tudo por ele. Ah, olha, nós vamos em tal lugar, você me passa e pega a tal hora, ou não precisa, eu mesmo passo com o meu carro e te pego, vou fazer isso. Ela já dá todas as coordenadas, já faz tudo, e se brincar, ainda paga a conta e leva o boy em casa e fala, quando é que a gente vai se encontrar? Pronto, é o macho da relação, né? Agora tá bom. É, tá acontecendo muito isso, né? Muito. Aí as mulheres falam assim, como é que é a palavra? Empoderamento. Não. Hum. O empoderamento é a gente entender que para tudo tem seu momento. Tem o momento da energia masculina, tem o momento da energia feminina. Equilíbrio. E o equilíbrio para a mulher não é nem tanto assim. É a feminina com um pouquinho assim. Assim como do homem, que o homem também tem as duas, o equilíbrio do homem é um pouquinho acima. Uhum. Se ele precisar, de vez em quando, pôr a feminina dele acima, é naquele momento que a mulher, a mãe, não sei, precisa de um carinho, precisa de um afago, precisa deitar no ombro e chorar. Aí ele vai para a feminina. Passou aquele momento, sai. Sim, já equilibra de novo. Sim.
E assim vão conseguindo sair relacionamentos diferentes. Se uma mulher ela tem energia masculina alta e ela só atrai homens que não são provedores e ela quer um provedor, enquanto ela não sair dessa energia masculina, no relacionamento não vai encontrar. É E se verdade. encontrar, o homem não fica. Porque ele É. não vai se sentir bem, ele vai se sentir pulso daquele campo. Porque o homem que é equilibrado, né, assim, ele gosta de cuidar, né? Ele gosta de presentear, ele gosta de tudo isso, de cuidar, de presentear, né? De sentir o protetor do feminino, né? E eu, gente, quando eu comecei até nesse novo relacionamento que eu tô, experiência própria, né? Depois de limpar e limpando no campo magnético, né? No começo do relacionamento, ele falou assim, toma, você quer tal coisa? Né? Eu falei assim, não, não precisa. Eu não aceitava, né, assim, eu falei assim, não, não precisa, eu falei assim, não, mas eu quero te dar, né, não, não precisa se preocupar com isso, olha a que ponto que a gente chega, assim, né, não, deixa que eu faço, não, não precisa, não, não sei o quê, a gente pega esse yang, né, essa energia masculinizada, né, aí depois que eu comecei a fazer a terapia e comecei também a estudar sobre isso com autoconhecimento, eu falei assim, epa, que? Eu tenho uma pessoa que gosta de cuidar de mim, que tem todo o carinho do mundo, eu não vou aceitar? Por que isso, né? Assim, como ele gosta de cuidar de mim, assim, eu também gosto de retribuir com cuidado, assim. Então, se eu continuar assim, eu perco o relacionamento também, E é, né? com certeza. Porque o homem, quando ele está na energia masculina equilibrada, que ele é protetor, porque toda energia masculina equilibrada, ele é protetor, ele gosta de cuidar, ele gosta de agradar a mulher. Isso. Ó, olha, gente, ai, é muito interessante isso. Prestem atenção se o homem que vocês estão arrumando, vou falar de homem, tem a mulher também, tá? É, Que o homem que vocês estão arrumando realmente gosta de mulher. Em qual sentido? De ver ela bem, de ver ela feliz, de ver ela sorrindo, de não levar ela ao esforço extremo. Isso é gostar de mulher. O homem, quando ele não gosta de mulher, ele não se importa com o sofrimento dela. exatamente. Inconsciente. Inconsciente. É algo, tem uma dor lá e tem encrenca com mulher, porque a mulher está sofrendo, a mulher está chorando, a mulher está aparecendo, e ele está lá com cara de paisagem, não faz nada. Não gosta, entende? E o homem, quando ele está na energia masculina equilibrada, ele gosta de mulher e das mulheres. Mãe, irmã, tia, é, gosta das mulheres. Eles sentem um carinho especial. Isso é um masculino equilibrado. Só que assim, o masculino equilibrado, se ele começar a conhecer uma mulher com energia masculina alta, ele não consegue ficar. Sério. Se ele gostar muito por algum motivo, ele começa a entrar na feminina, aí também não vai estar bom. É verdade. Por isso que eu peguei e falei assim, deixa eu corrigindo isso, né? Porque é uma das coisas assim que eu tenho que, né? Eu falei assim, opa, vamos equilibrar, bonitinho. A Zélia aqui falou, né? Ela pôs um comentário aqui, ela disse assim: a terapia é o caminho para olhar para as feridas. Vai doer muito, para não doer mais. Exatamente. Tem pessoas que falam assim, não, eu não quero olhar para o meu passado. Gente, tem que olhar. Essa palavra, eu gosto dela, Jennifer sabe. Vamos, deixa eu usar outra palavra. É necessário. É necessário olhar. Porque assim, a nossa história não começa na gente adulto. Então, como não vai olhar? A Sim. nossa história, ó, se a gente for um pouquinho fundo, começa criança. Se for um pouco mais fundo, no útero da mãe. Se for um pouquinho mais fundo, em outras vidas. Então, não tem como não olhar. Tem que olhar. Ah, eu não quero fazer um reprocessamento para olhar tão profundamente. Ok, mas vamos ter que conversar sobre isso. Vamos ter que entender o que realmente aconteceu. E aí, na conversa, uma coisinha aqui, outra ali, pá, dá para pegar o que está lá no inconsciente. Vai demorar muito mais,
vai ser mais difícil, vai ser mais complexo, mas também dá. Só que deixar de olhar o passado, as feridas de infância, não tem como. Tem que olhar. Porque é a raiz da questão, né? Sim. É o X da questão. É ali que começou as crenças limitantes. É ali que começou as dores. É ali que começou os traumas. É ali que começou tudo. Assim, É como se fosse assim, galhos do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Uma criança que ela foi amada, também disciplinada, porque a mente humana ela precisa de duas coisas. Ela precisa entender o que é para fazer, o que não é para fazer. Por quê? Para ter uma direção. A mente humana tem que ter uma direção. Inclusive nós adultos, nós temos que ter uma direção. Então, uma criança amada, bem direcionada, vamos trocar a palavra disciplina, né? Bem direcionada. E que teve uma família estável, uma família que tinha um carinho um com o outro, uma família estável. Ela vai ser, as coisas vai ser fluida para ela, vai ser fácil, naturalmente. sim. Porque não tem tantas coisas para serem resolvidas. Então vai ser Vai ter aquela pessoa que vai conhecer uma pessoa e vai ter um relacionamento, vai ter uma coisinha aqui, outra ali, mas vai ser um relacionamento legal. Vai num trabalho, vai ter uma coisinha aqui, outra ali, mas vai ser um trabalho que ela vai gostar, vai ser um trabalho que ela vai desenvolver bem, vai ter sucesso. vai ser boa, vai ter sucesso, vai ter amigos legais, leais, não vai ter aqueles fura-olho. Sim. Então, gente, tudo lá atrás, começa tudo lá atrás. Porque você já dá uma base com amor, tudo, né? Já fica também numa frequência alta, elevada, né? Então ela já é já dirigida nessa frequência, né? Uma criança que ela é amada e direcionada, ela não tem baixo autoestima. Não tem. Então, isso não vibra no campo. É, Uma criança amada e bem direcionada, ela não tem medo, medo assim, naquela terror. Todo mundo sim, tem, gente, não tem medo de barata, muito. Todo mundo tem medo. Mas assim, aquela coisa que vem, aquela aflição, que a pessoa não sabe de onde vem, não consegue dar um passo, trava. Quem é amado e direcionado não sente isso, do nada. é, Então, não, os espelhos são suaves, né? sim. Vai refletir, ela reflete, né? De dentro, o que está dentro dela o que está fora vai ser igual, vai estar em harmonia, se ela tiver harmonia dentro dela, né? Sim, Agora, se tiver um caos, aí é um caos. exatamente. Se está o caos, não tem como atrair outra coisa. E olha, a pessoa às vezes fala, como que eu vou saber o que eu estou atraindo? Gente, é muito fácil. Olha em torno, olha a sua vida, seus relacionamentos, que aí você vai saber o que está vibrando. E lembrando, gente, que quando fala assim, dá a impressão que a vida de quem entende desses assuntos, de quem faz terapia é perfeita. Não, não é. Só que a gente vai liberando muita coisa, vai aprendendo a lidar com muita coisa, vai reconhecendo muita coisa, e aquelas coisas vai perdendo poder sobre nós. Porque essas coisas têm poder sobre nós. É além da nossa força. Aquela coisa que a pessoa do nada, pá, explode. É além da força da pessoa. Então, é isso. Vai perdendo a força sobre nós. É, por isso que é importante a gente conhecer a si mesmo, né? Ó, Sim. o seu rosto ainda tá assim, sabia? Não voltou, não. Eu não sei. Mas vai deixar assim. Aqui, para mim, tá bom. Eu e você. Aham. O seu tá tremidinho, assim. Agora, depois, como vai sair, eu não sei. Mas, assim, é isso mesmo. A gente tem que ir curando essas feridas, né? E o que está dentro, como é que está fora, né? É uma da lei universal de Hermes, né? É como
está embaixo é como é que está em cima, né? Está em cima está embaixo, que está dentro está fora. Sim, é exatamente isso. Ah, nossa, eu sofro com um relacionamento largo, sofro com outro largo, sofro com outro largo, sofro com outro. Gente, corre para terapia, pelo amor de Deus, corre. Sai disso, sai disso. Todo mundo deve fazer terapia, gente. É uma coisa assim, olha, muitas vezes a pessoa tem um desespero para ter alguém, é muito para ter alguém, ok, saudável, mas algumas pessoas têm um desespero para ter alguém porque ela tem um vazio existencial gigante dentro de si. Não suporta a própria companhia, não suporta ficar sozinha ou Eu era sozinho. E quando a gente arruma alguém por causa disso, não é legal. Agora, quando a gente está bem, está aprendendo, está evoluindo, e a gente quer alguém, não é para tampar o vazio, é para acrescentar algo, é para curtir com a gente, é para viver coisas legais, é para amar. Olha a diferença. E essas pessoas que têm esse desespero, muitas, é até engraçado, que quando começa a aprofundar na terapia, começa a se limpar, a se curar, perdem muito a vontade de ter um relacionamento. Porque de verdade não, nem enxergava o outro. O outro não existia. O que existia era um tampão para tampar o vazio existencial. exatamente. Aquilo que faz assim, você não faz isso para mim, você não faz aquilo para mim, você não faz. Tá. E o que eu faço com o outro? Né? Já mostra que a pessoa, por mais que a pessoa fale, não, eu amo, eu estou apaixonado, não, tá usando o outro, gente. Isso é um vazio existencial. É falta, sabe de quê? Falta de si mesmo. Isso, exatamente isso. Eu senti um vazio tão grande antigamente, né? E era esse vazio, era esse vazio, era esse vazio. Chegava final de semana, pô, não conseguia ficar em casa, né? Ai, que saco, tem que ficar em casa, né? Sempre se lamentando, carente, essas coisas assim. Então, só tive porcaria pela frente também, né? E aí, depois que eu entrei para o autoconhecimento, né? No caso, né? Eu sou da Ordem Rosa Cruz, né? Então, assim, depois que eu comecei a me conhecer, né? Na prática também do autoconhecimento, faço práticas de meditação, todas essas coisas assim que faz a gente entrar em introspecção conosco mesmo, né? Aí, aquele vazio, eu senti uma energia tão maravilhosa ao entrar em contato com essa energia que está dentro de mim mesma, né? Que se chama Deus, Mestre Interior, Vácuo Quântico, quanto que você quiser chamar, né? Então, assim, quando eu senti essa energia reverberar sobre mim, aquele vazio existencial que eu tinha sumiu. Aí eu conheci a palavra se bastar, a solitude, né? Então, eu comecei a me curtir mais, a gostar de ficar sozinha, a morar sozinha, né? Então, aí mudou todo o aspecto, né? Comecei a abrir a visão para coisas que realmente interessavam, a estar bem comigo mesmo. Então, aí que já foi uma das limpezas que vai fazendo no nosso campo, né? Porque, assim, completos nós já somos, ninguém completa ninguém, né? Nós já somos seres divinos completos. E aquele parceiro que venha para ficar com a gente, que seja para somar, para transbordar de felicidade, né? Aí eu concordo com aquela música, ou soma ou some, Adoro, né? porque Só essa. Então, que some, que seja parceiro, que esteja ali os dois, o amor gostoso, né? Assim, não é só paixão, é o amor, é o companheirismo, a cumplicidade, é o que a gente merece, né? Não tentando pegar e tentar se completar com, né? A gente tá vazio, tenta arranjar outras pessoas do mesmo naipe, não tem, né? E cada vez a dor aumenta mais. exatamente. Olha, a pessoa começa a entender que começou a se reencontrar a si mesmo, a se curar, quando ela passa o dia todinho dentro da própria casa, sem fazer absolutamente Uma nada. E delícia. tranquila. É uma delícia, adoro. Muitas pessoas confundem também, gente,
solidão com solitude. Porque às vezes a pessoa fala, a pessoa está sempre sozinha, sempre dentro de casa. E às vezes aquela pessoa que está sempre sozinha, sempre dentro de casa, ela está num prazer gigantesco. É, Porque ela está na... E aquela pessoa que está saindo, 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 e está num vazio que não suporta ficar um minuto olhando para si próprio. não, e às vezes está lá no meio da multidão e está se sentindo sozinho também, né? Também, a solidão dói. A solitude dá prazer, é gostoso. Bem isso. A Zélia falou aqui, ó, quando eu faço terapia, eu não mudo o mundo. O que realmente muda é a forma que eu vejo os conflitos do mundo. Exatamente. Mais uma coisa interessante aí que a Zélia falou, olha, querer mudar o outro é um tiro no pé. Se a gente É, quiser ajudar o outro, encaminhar o outro, um companheirismo, tá legal. Mas obrigar o outro a mudar para a gente ficar bem, não adianta. não. Temos que mudar, nós temos que nos conhecer. E o outro é aqui. Automaticamente ele muda ou ele some. Ou soma ou come. Né? Aí, pode essa música aí agora. Mas o ponto X da questão somos nós. Porque muitas vezes o outro não quer mudar, não quer. E a pessoa fica ali, e briga, e xinga, e fala, e tome, tome, tome. Só que a própria pessoa não procura mudança. Ela quer que o outro se encaixe, mas ela não procura mudança. Então, gente, primeira mudança é em nós. Aí, se o outro achar interessante, se o outro quiser, se o outro gostar, aí sim, mas primeiro é em nós. Porque vai que o outro procura terapia, cura ou vazio existencial, e aí olha para a pessoa do lado e fala, ih, tchau. Então, gente, ó, primeiro cuida de si próprio. Isso. Bora se cuidar. Mas é maravilhoso. Eu sou muito grata aí por esse tratamento todo aí, e porque o que faz com a gente não tem preço, sabe? É muito bom. É muito bom, porque eu sofria muito com insegurança, com medo, com abandono, com rejeição, com carência, e olha só, né? Eu já sentia isso conscientemente, fora que meu inconsciente estava lá vibrando tudo isso desde que eu era uma bebezinha. O que eu ia atrair para minha vida? Aí a pessoa fala assim, olha, gente, a pessoa se julga, se critica, se condena e fala assim, eu poderia ter feito melhor. Não, não podia. Não tinha como. Era o que sabia, Sim, era o que vibrava, era o que estava no inconsciente, não tinha como fazer diferente. Então, primeiro não, um dos passos, parar de se criticar por algo, por um companheiro que escolheu errado, por uma amizade, porque quando a gente fala de relacionamento, aí tá tudo, né? Por uma amizade que escolheu errado, não importa. Parar de se criticar, porque era a dor que estava ali vibrando, que atraiu, e era o que a pessoa conseguia. Eu costumo dizer, gente, é, quando a gente começa a fazer uma terapia, se entender, se compreender, mudar, quando a gente olha, por exemplo, um ano atrás, vou pôr vai, um ano ou mais, é como se a gente fosse outra pessoa, a gente não se reconhece mais, a gente fala, ué, mas cadê aquela outra? Que bom, sumiu. Porque a gente, e a gente, né, a gente compara realmente eu, por exemplo, a Jennifer de antes e a Jennifer de agora. E eu tenho orgulho de ser o que eu sou agora, você olha entendeu? que Porque essas coisas que vêm, é o que você falou, era o que a gente tinha que passar naquele momento, era o recurso que a gente tinha, mas serviu esses aprendizados, né, serve como aprendizado para a gente se moldar, né, de ser o que a gente é hoje, né, de ter essa visão que tem hoje, porque também se ficasse tudo naquela zona de conforto, como que ia ser também, né? Então tem certas coisas que acontecem para ser o que é. Eu prefiro muito mais a Jennifer de hoje do que antigamente, olha que lindo, isso é né? lindo. Eu, assim, não tem nem comparação. Olha, gente, quando uma pessoa fala assim, ó, vamos supor, se eu perguntar para uma pessoa falar assim, você casaria com você mesmo? E a pessoa fala assim, Deus me livre, eu não suportaria casar comigo mesmo. Essa pessoa, ela está precisando urgentemente se olhar. Porque quando a gente começa
mudar, se tratar, se curar, se modificar. É essa a fala da Jennifer. Eu tenho orgulho de mim mesma. Se eu perguntar para a Jennifer, Jennifer, você se casaria com alguém como você ou com você? Ela iria falar, ah, hoje? Lógico, Olha a diferença. é claro que sim. É exatamente. Eu penso igualzinho a Jennifer. Quando eu olho para mim, sei lá, com 20 aninhos, que é uma menina que a gente fala que a Rosa está ali, né? Está bruxando, linda. Eu sou muito, eu me amo muito, 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 muito mais agora. Eu falo, gente, quando eu olho para aquela menininha lá atrás, eu falo, ai, eu não vou falar até tadinha que não é legal, porque Dá. não é bom ser, não ser divino, sempre fui. Mas é muito aqui, muito aqui. E como que foi conseguido isso? Com terapia, com autoconhecimento, se entendendo, se compreendendo, se reprogramando, mudando, não se julgando, não se criticando, se amando. Sim. Não tem outro jeito. É esse jeito. Não tem E porque ela outra pessoa para atrair uma pessoa diferente. Não vai atrair mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. está mesmo. E é a partir do momento que a gente entra em introspecção, né, tem um autoconhecimento, entra em introspecção com nós mesmos, começa a elevar essa energia vibratória, né? Fora que você atrai, né, coisas melhores, mas assim, ao entrar com essa energia vibratória positiva que está dentro de nós mesmos, né? O amor próprio vai lá no céu, aí vem o empoderamento, né? Então a gente consegue O verdadeiro empoderamento. isso, verdadeiro empoderamento. Então a gente não aceita menos do que é melhor para a gente mais, né? Se não for o melhor, a gente não aceita, não precisa. Exatamente, é isso. Por quê? Porque a gente se ama tanto que a gente não vai permitir que o outro nos machuque. Porque o que acontece muitas vezes? A gente permite. Literalmente a gente permite. Machuca, depois tá, depois machuca de novo, então tá, machuca de novo, então tá. E às vezes alguma pessoa ainda fala assim, com a maior cara de pau, eu não vou mudar. Se quiser é assim. E a pessoa tá lá, e a pessoa tá lá, a pessoa tá Vai lá. lá permitir. Porque assim, nós estamos aprendendo, estamos em processo de transformação. Se uma pessoa erra com a gente e ela está de verdade disposta a mudar, ok. Só que muitas vezes a pessoa não está nem aí. A maioria Esse é o das problema. A maioria das vezes a pessoa não está nem aí. Quantas e quantas mulheres ou homens também, que isso pode ser com homens, vira para o lado chorando ou muito triste e a pessoa dorme como se não houvesse o amanhã. é assim, né? E você lá todo magoado, vibrando lá na dor. É, relacionamento, cada um também tem o seu, tá tudo ok. Porque aqui a gente está falando exatamente o que também. Se quer mudar, primeiro sinal, tá doendo? Tá, então tem coisa. Não tá doendo? Então tá doendo, não tá doendo. Não dói, não dói. Mas se doeu, Aí tem que ir para a cura, né? Tem que mudar isso, né? se tiver uma vida diferente, sim. Sim. A não ser que gosta lá de sofrer, né? Tem gente que, né, que fica lá. Por uma crença aí, viu? Gente, crença que está no inconsciente humano, isso é uma crença geral. Ah, Jesus sofreu na cruz, então também tem minha cruz, vou carregar até a hora da minha morte. Ai, socorro. Meu Deus do céu. Eu, Ai, socorro. Não, gente, isso é uma coisa limitante. Jesus, ele veio à Terra, ele tinha um propósito gigantesco, e o foco de Jesus não era a cruz. O foco de Jesus é mostrar quem ele realmente era, o poder dele. E ele saiu empoderado, sim, ele nunca partiu. Então, o foco não era o sofrimento, o foco era a missão. isso. Só que aí vem o ser humano e fala: se Jesus carregou a sua cruz até o seu último suspiro, carregue também.
Entende? Isso é uma Vocês já nasceram pecadores, né? crença. Então, vamos olhar as crenças, vamos entender as crenças, vamos entender o que foi passado para nós, porque sim, foi passado muita crença também de dor, de sofrimento, de difícil, que para ser merecedora eu tenho que pelejar, padecer, sofrer, suar. Uhum. Isso aí é entre tudo, né? Inclusive no relacionamento. Ai, tá fácil demais? Tá bonzinho demais? Eu percebo. Tá, aí começa a ficar difícil a coisa, né? A Zélia disse assim: relacionamento tem a base do eu, você e o nós. Relacionamento e construção, equilíbrio. Aí, isso aí. Exatamente. Então, Jennifer, ó, já deu uma hora de live. Eu acho que Tá já foi. bom, né? Tão gostoso, né? É bom né, entender o que está aqui dentro, o que está acontecendo fora. É bom entender. Sim, sim, é fundamental, né? Sim. E você, e quem quiser tá conhecendo mais sobre o trabalho da Silvana, né? No caso, pode estar me chamando também no direct. Também vou deixar o arroba nela daqui embaixo na live. E porque vale muito a pena se cuidar, pessoal. Então, assim, vamos curar essas feridas para nós termos mais felicidade, né? Verdadeira felicidade, atrair o que é bom, né? O que nos faz feliz. E a Silvana aí é o que dá com essa terapia maravilhosa que faz para a gente, né? Que faz a gente estar alcançando isso também. Então, o trabalho dela é fantástico. Eu só tenho que agradecer a você, Silvana. Gratidão, eu que agradeço a presença na minha vida, porque assim, encontros de alma, né? É, sim. É assim, quando a gente abre o coração para a cura, né? Quando a alma está gritando lá, o universo coloca pessoas aqui assim para a gente, para curar a gente, né? Então a gente, do mesmo jeito que a gente, o coração fala, né? Então o coração está falando, eu quero me curar, estou pronto para me curar. Aí o universo traz a pessoa certa para isso. Sim, porque assim, eu aprendi o caminho. Aí eu trabalho algo maior e mostro o caminho para outra pessoa. E aí tá até aquilo, Jennifer, falando, né? Que você passou, eu passei muita coisa também. Para a gente, é aquele ditado. Quando eu ajudo o outro, não é só aprendizado de livros, Uhum. eu senti no pele, você sentiu no pele. Então, quando nós falamos com algo a mais, com uma energia diferente do que uma pessoa que apenas leu livros e não passou por aquilo. Então, quando a gente começa, por exemplo, eu ver você aqui, você me vê, aí que a gente entende mais ainda como tudo tem um propósito. Se for para você dar uma aula para uma pessoa que está passando o que você passou, caso ela queira saber, você sabe exatamente o que dizer, porque você fez o caminho. Sim. E nada é por acaso, né? Então, assim, a gente passa por um caminho e para depois com um propósito, realmente, porque depois as pessoas que chegam até a gente é da mesma coisa que nós passamos também, né? Muitas coisas semelhantes, né? Então, para a gente estar ajudando, saber ajudar essas pessoas também. Exatamente isso. Então, é isso, gente. Quem quiser estar entrando em contato para saber mais sobre, né, a terapia que a Silvana faz, é só me chamar no direct. Já já também a gente pega e faz outras lives também, né, Silvana? Eu gostaria também de falar uma coisinha que eu e a Jenny estamos planejando montar um grupo de terapia, mas assim, é uma terapia um pouquinho diferente. Sim, uma terapia de autoconhecimento, e vamos também trazer vários assuntos para a pessoa entender melhor outros assuntos.
tem a ver com espiritualidade, com autoconhecimento, com campo magnético, com lei da atração, porque tudo isso, um pouquinho disso, de cada coisinha, a gente vai fazendo assim, montando o quebra-cabeça e vai conseguir entender muita, 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 muita coisa. E nós estamos aqui, gente, nessa terra, para aprender. Esse é o X da questão, aprender. Aprender o quê? Principalmente sobre nós mesmos, porque até é engraçado, né? Mas a gente não se conhece. É verdade. Então tá, Jennifer, foi um prazer, viu? Eu que agradeço. Se você conseguir salvar para eu ir para outra pessoa depois. Né? Agora, quando eu encerrar aqui, eu vou ver como é que fica. Eu vi aqui, mas aí eu vou ver na prática. Não, tá tudo ótimo. Estamos aprendendo e foi tudo maravilhoso. Foi uma honra para mim. É uma honra para mim também. Gratidão, Silvana. Gratidão a todos que estiveram na live com a gente. Gratidão, gente, quem está assistindo, quem vai assistir. É um prazer. Prazer é nosso. Gratidão e até a próxima. Agora desliga aí. Agora eu tenho que saber onde desliga. Ah, sim, já vi. Tchau, gente. Tchau.